Olá, hoje nós vamos falar sobre a determinação da fórmula percentual, conteúdo de Química do primeiro ano do ensino médio. Como nós já sabemos, as fórmulas elas são muito importantes para representar determinadas substâncias químicas. E a gente já estudou em outros conteúdos que as fórmulas elas podem ser do tipo molecular, do tipo estrutural, do tipo eletrônica. Então, nós temos vários tipos de fórmulas que podem ser utilizados para a representação química de uma molécula. E agora a gente vai estar estudando sobre como fazer essa representação da fórmula percentual. Por que eu preciso fazer a fórmula percentual? Então, de repente, você quer saber a quantidade de determinada substância. Por exemplo, na formulação de um medicamento, a gente pode precisar, entre outras situações. Então, por isso, é muito importante que a gente consiga descrever e calcular a fórmula percentual de uma substância qualquer. Então, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo de fórmulas, falando hoje sobre isso, tá bem? Então, em que consiste a determinação da fórmula percentual? Como o nome já diz, fórmula percentual significa dizer que é a determinação da porcentagem de cada elemento presente na substância. Vamos, por exemplo, falar da água. A água ela é muito conhecida, a fórmula, por todos nós. Qual a fórmula molecular da água? Vamos lá, lembrando? Isso, então, a fórmula molecular da água é H2O, que significa dizer que H é hidrogênio, O é oxigênio. H2 quer dizer que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. O O, como ele não está acompanhado de números, significa dizer o quê? Que eu tenho um oxigênio. Então, H2O nada mais é do que a indicação que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Mas qual a quantidade percentual de hidrogênio e de oxigênio que eu tenho aí? Então, a gente não tem como saber somente pela fórmula molecular. Por isso, a gente vai aprender agora a fazer a fórmula percentual, que é justamente para indicar a quantidade em porcentagem de cada elemento presente na substância, ou seja, de cada átomo que forma a substância em questão. Então, por exemplo, nós temos aqui a fórmula percentual C, 75% e H, 25%. O que é o C? O C é carbono. H, a gente acabou de falar, como exemplo da água, o H é o hidrogênio. Então, se eu tenho C 75%, H 25%, eu tenho o quê? 75% de carbono junto com 25% de hidrogênio. E o que isso significa na prática? Então, que a cada 100 gramas de CH, eu vou ter 75 gramas de carbono e 25 gramas de hidrogênio. Então, como eu disse lá no início, a fórmula percentual ela é importante por indicar essa quantidade, que é como se fosse uma receita. Então, quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo, é dito que você vai colocar uma quantidade X de leite, uma quantidade Y de trigo, uma quantidade Z de ovos. Então, se você fizer tudo certinho, o bolo sai legal, fica bom. Mas, se você colocar uma quantidade errada, ele não vai dar certo. Então, a fórmula percentual, ela faz isso, ela faz com que a gente coloque a quantidade certa de cada substância. Então, a gente viu aí um exemplo de como pode estar sendo representada. E vocês observem que o número 75 e o número 25, ele aparece sobrescrito, ou seja, aparece pequenininho, porque é justamente indicando essa quantidade aí embaixo. Então, em que se baseia a fórmula percentual? Ela se baseia na lei das proporções constantes de Proust. Então, quando a gente estuda as leis químicas, nós estudamos Lavoisier e estudamos Proust. Então, a fórmula percentual ela é baseada na lei de Proust. O que diz a lei de Proust? As massas das substâncias que reagem em determinada reação
E as massas das substâncias que são produzidas sempre se encontram em uma proporção fixa e constante. Por isso que ela é chamada de lei das proporções. Como assim? Então, se lá no exemplo anterior eu disse que eu tenho 75% de carbono e 25% de hidrogênio, e eu disser que eu vou dobrar aquela quantidade, se eu dobrar a quantidade de carbono, consequentemente, eu dobro também a quantidade de hidrogênio, porque segue-se uma proporção fixa e constante. Se um elemento dobra, os outros elementos também dobram de quantidade. Se um elemento triplica e assim por diante, os outros também vai acontecer a mesma coisa. Como é que eu posso resolver, então? Eu tenho duas fórmulas. Eu posso resolver com a fórmula que está aí, que significa o quê? Que eu vou colocar a porcentagem da substância é igual à massa da substância multiplicado por 100%, porque eu estou trabalhando com porcentagem, dividido pela massa da amostra, ou eu posso fazer a regra de 3, que é a mesma coisa da fórmula. Por sinal, a fórmula ela se origina da regra de 3. Então, a regra de 3 é o quê? A massa total da amostra está para 100% e a massa da substância que eu quero procurar está para X. A gente vai aplicar aqui como é que pode estar resolvendo esse cálculo, tá? Então, por exemplo, uma análise de uma amostra de 3,16 gramas de determinada substância desconhecida revelou que possui 2,46 gramas de carbono, 0,373 gramas de hidrogênio e 0,329 gramas de oxigênio. Qual é a fórmula centesimal dessa substância? Então, se ele pede fórmula centesimal, ele está pedindo a fórmula percentual. Vou retirar os dados que a questão me deu. Ele me deu a massa da amostra, que foi 3,16 gramas, me deu a do carbono, a do hidrogênio e a do oxigênio. Então, agora eu vou só procurar a porcentagem deles. Então, se eu vou descobrir a porcentagem do carbono, o que é que eu vou ter? 3,16 gramas, que é a massa total da amostra, está para 100%, assim como 2,46 gramas está para X. Resolvendo, a gente vai ter o quê? 77,8% de carbono. Do mesmo jeito, eu vou fazer com o hidrogênio. 3,16 gramas, que é a massa total, está para 100%, assim como a quantidade de hidrogênio, que é 0,373 gramas, está para Y, ou qualquer outra letra que a gente preferir. Então, eu vou encontrar a quantidade de hidrogênio 11,8%. E do mesmo jeito com o oxigênio. 3,16 gramas, que é a massa total, está para 100%, assim como 0,329, que é a massa de oxigênio, está para Z. Resolvendo o cálculo matemático, eu vou ter o quê? 10,4%. Então, aí eu tenho a massa do carbono, que está lá no slide anterior, a do hidrogênio, que está no slide anterior, e tenho aí o oxigênio, formando essa fórmula percentual que está aí logo abaixo. C, 77,8%, H, 11,8% e O, 10,4%. Então, é simples e é só isso para calcular a fórmula percentual, tá? Eu vou deixar aqui uma questão para vocês, certo? Sobre a aspirina. Então, ele pergunta a porcentagem em massa do carbono na aspirina e coloca a fórmula molecular. Aí, o que é que acontece? Ele coloca, desculpa, as massas moleculares, mas não coloca a fórmula molecular. Então, o que é que eu vou fazer? Descobrir a fórmula molecular dessa substância. Então, eu venho aqui, eu desenhei a fórmula estrutural de novo para a gente contar. Aí eu vou ver o quê? Esse verde são os carbonos, então eu vou contar todos os carbonos que tem aí nessa amostra. Vou verificar quantos hidrogênios eu preciso. Então, a gente sabe que o carbono ele é tetravalente, vai se ligar 4 vezes. Então, eu vou completar as ligações, quantidade de ligações com o hidrogênio. E aí, conto os oxigênios. Fazendo isso tudo, eu vou encontrar aqui a minha fórmula molecular, certo? Que é C9H8O4. Descubra a massa molecular fazendo aquele cálculo de multiplicação. Então, são 9 carbonos, 9 vezes 12, que é a massa do carbono. Hidrogênios, 8 vezes 1, então, que é a massa do hidrogênio. E 4 vezes 16, porque 16 é a massa do oxigênio. Somando tudo, eu vou ter o quê? 180 gramas por mol.
Então, depois disso, é só eu calcular a porcentagem. Professora, precisa calcular a porcentagem dos 3 elementos? Não, porque a questão só me pediu do carbono. Então, eu vou pegar o quê? Somente a massa de carbono, tá bom? E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje sobre fórmula percentual. Eu espero que todo mundo estude para aprender bem e eu coloco aqui as referências que a gente utilizou para preparar esse material, tá? Até a próxima.